Programa de personalidades. Oferecimento Fé Comércio, Federação do Comércio do Estado de Alagoas. Cada minuto, seu portal de notícias em Alagoas. Vai construir ou reformar? Vem para Carajás. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Personalidades, programa esse que traz para vocês os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. E hoje eu estou trazendo uma referência no que pertine às coisas inerentes à habitação, advogado de renome, que trata cada cliente como sendo o seu problema, se debruça e com certeza resolve. Dr. Anthony Lim, primeiro quero dizer, dar as boas-vindas em nome de todos que fazem aqui o programa Personalidades e perguntando, né, como eu acabei de falar, quem é Anthony Lim? Seja bem-vindo mais uma vez, amigo. Bom, Anthony Lima é esse aqui que vos fala, um grande amigo seu. Tenho satisfação e honra de poder compartilhar uma amizade de tantos anos. E é o cara apaixonado pelo direito, inclusive pelo direito imobiliário. Neto, para você ter uma ideia, desde 1994 a gente vem exercendo o mistério da advocacia. E eu me dediquei a esse viés do direito imobiliário como um todo. E hoje eu posso dizer abertamente e de coração muito franco e aberto que conseguimos ajudar inúmeras pessoas a adquirir a sua casa própria, a quitar o seu financiamento imobiliário com a instituição bancária, a ter realizado o seu sonho da casa própria diretamente com a construtora, a ter regularizado o seu imóvel perante uma construtora, perante um particular, perante uma instituição bancária, e isso não tem preço. Isso é gratificante porque exercemos esse mistério com amor e com a dedicação de sempre. Isso é muito bom. Eu digo sempre que ninguém compra uma casa ou um apartamento, compra um sonho, né? O sonho realizado. E muitas vezes esse sonho se torna um grande pesadelo. E talvez esse programa aqui vai passar para você de casa algumas situações que você vai pensar muito antes de fazê-la. Por exemplo, Dr. Anthony Lima, eu gostaria, né, que você passasse para a gente, até para mim também, quais são os cuidados quando a gente vai comprar um imóvel e faz, olha, eu quero dar o meu carro como entrada, né, eu quero dar o meu apartamento como entrada. Qual é a documentação que esse consumidor precisa ter para, num caso futuro, eita, rapaz, eu não recebi não, eu dei meu carro, não peguei nada, deu uma, né, não tem, claro, para não ficar perdido, isso, né? E não ter prejuízo em relação a isso. Qual é a segurança jurídica que ele Como pode você ter? mesmo bem frisou no início da sua pergunta, a casa própria é o sonho de todo brasileiro. Verdade. Realmente, por ela ser o sonho, porque era um sonho? Porque ela traz segurança. Segurança para aquele que está adquirindo, bem como para a sua família. Então, primeiro ponto, identificar o imóvel que você necessita e dá de acordo com o seu orçamento familiar. Segundo, verificar todas as documentações atinentes àquele imóvel, bem como aos vendedores. Então, muitas vezes, a pessoa está tão empolgada que despreza determinados documentos que são de vitais importância, como, por exemplo, certidões estaduais, da Justiça Estadual, da Justiça Federal, certidão do trabalho, para ver que se aqueles vendedores não estão sendo processados, se aquele imóvel também não está tendo nenhum empecilho legal, como, por exemplo, ele pode ter uma hipoteca que recaia sobre ele, ou ele pode estar sendo alvo de uma penhora sobre aquele imóvel oriunda de uma ação judicial. Então, com uma simples certidão de ônus reais, ele vai ter um histórico daquele imóvel. Com as certidões dos vendedores, ele vai ter o histórico do que está acontecendo. Nada consta? Ótimo, então está tudo pronto para ele passar a adquirir. Aí você vem para aquela fase, adquirir via financiamento bancário? Ok, então vamos para o financiamento bancário. No financiamento bancário, aí ele vai ter que olhar o quê?
as taxas de juros, a questão da entrada. Aí vem aquele seu questionamento. Quando ele dá a entrada, utilizando um outro apartamento ou utilizando recursos próprios, quanto isso vai ficar? E aí, muito importante, que quanto maior a entrada e menor o valor a ser financiado, vai ser menor o percentual de juros a ser pago para a instituição bancária. Eu queria que você passasse para a gente uma situação interessante. Vamos supor que o pessoal de casa está querendo comprar, o neto que está aqui também, seu filho, querendo comprar um imóvel, né? E aí, de repente, ele está na dúvida se ele compra na construtora em 120 meses, com intercaladas, né, anuais, aquelas coisas todas, ou vai para a Caixa Econômica. Eu vou usar a Caixa Econômica, pessoal, como sendo uma referência, mas você tem Banco do Brasil, Santander, enfim. Ou vai para a Caixa Econômica, financia lá ele 100% com a taxazinha muito baixa. E nós estávamos, antes de começar o programa, né, conversando exatamente isso. A Caixa Econômica você paga e o saldo devedor não diminui. Por que isso acontece? E qual é a melhor opção, doutor Antônio? Eu vou utilizar o neto, né, seu xará aqui, como parâmetro aqui dessa situação. Ele não entraria nisso, porque ele conhece. De pai eu não deixo, né? Até porque ele é advogado também, ele já conhece todo o sistema e como funciona, né? Então, vamos lá, vamos dizer que Neto quisesse fazer esse financiamento, seria melhor construtora ou banco, né? Esse é o seu questionamento? Sim. Vamos lá. Primeiro ponto, quando faz-se um contrato com uma construtora, a construtora, geralmente, ela tem 2 parâmetros a serem inseridos no contrato. O primeiro é durante a fase de construção. Durante a fase de construção, Neto, ele utiliza o INCC, ela utiliza o INCC durante toda a construção. Só que ela não utiliza apenas o INCC, aquele do mês. Hoje deu 0,3 esse mês, então vamos aplicar. Não, ela utiliza geralmente o INCC de forma acumulativa, a cada mês, a partir da assinatura do contrato. E tem construtora, tem contratos que vão antes do início da assinatura, 1 ano ele retroage antes do início da assinatura do contrato. Então, você paga durante a construção o INCC, corrigido acumulativamente. Quando a construtora entrega, você passa a ser IGPM mais 1%. Só que aí tem um detalhe, que as pessoas não se percebem disso. É que tanto as intercaladas quanto as prestações mensais, elas são atualizadas pelo mesmo índice. Então você tem uma intercalada, por exemplo, 4 intercaladas de 20 ou 30 mil reais. Quando você for pagar esses 20 ou 30 mil reais, ele será corrigido pelo INCC, acumulativamente. E quando você faz essa acumulatividade do índice de correção monetária, a conta não sai barata. A prestação sobe também. E quando ele termina a construção, que ele aplica o IGPM mais 1%, o IGPM é o índice do aluguel. E aí o índice do aluguel, nos últimos anos, ele cresceu assustadoramente. Então, se você colocar o índice do aluguel com mais 1%, a conta também vai ficar alta, vai ficar cara. Por isso que muitas pessoas preferem migrar esse financiamento da construtora para a instituição bancária. Por quê? Porque você tem uma taxa de juros fixa, vamos dizer de 8%, de 10%, até mesmo 12% ao ano. Hoje essa taxa pode até estar mais alta porque é uma taxa que ela é atrelada à Selic. Então toda vez que há aumento na Selic, há aumento na taxa relacionada aos imóveis para casa própria, ao financiamento imobiliário para casa própria. Mas mesmo assim, talvez ela se mostre mais benéfica para aquele consumidor. Então, quando ele pensar em fazer o financiamento, ele tem que colocar na balança todas essas condições. A utilização do INCC, a utilização do IGPM mais 1% e a migração para um financiamento bancário, vendo essas questões com índice de correção. Agora, um ponto muito interessante nisso é que durante a pandemia, e você vai lembrar disso, é que houve a redução drástica da taxa de juros. Uma vez que a taxa Selic estava praticamente zero, né, mínima. E aí, o que é que se ofertou? Vieram contratos de financiamentos imobiliários com a utilização de índices de correção monetária por índices inflacionários. Então, isso, naquele momento, por o índice inflacionário estar baixo, em decorrência da questão do coronavírus e tal, da pandemia, né, mas com
uma taxa de juros de 3,5%, de 4%, então estava perfeitamente cabível no bolso do consumidor. A partir do momento em que voltou à normalidade, né, da situação econômica do país e veio o índice inflacionário a subir, as pessoas estão começando a não aguentar mais pagar aquela prestação, Neto. Por quê? Porque esse índice de correção, ele corrige ao mesmo tempo a prestação e o saldo devedor, atrelado a uma taxa de juros baixa, mas que quando você faz o somatório delas, o valor das prestações estão se tornando muito altas, o que está demandando muito e aumentando muito o número de ações judiciais para tentar alinhar esse índice de correção monetária a manter uma taxa de juros média de mercado na faixa de 8%, 8,5% até 9%. O interessante, doutor Anderson, nisso que você passa para a gente, principalmente nesse período do Covid-19, aqueles 2 anos, fica em casa. Isso. E levando dentro disso que você passa para a gente uma situação extremamente interessante. Vamos supor, eu tenho financiamento da minha casa há 10 anos. Sim. E aí eu vou, dentro desse contrato dos 2 anos que fica em casa, que a Caixa teve que abrir o coração, porque senão não conseguia, né, viabilizar o negócio. E parece mentira, foi um dos períodos que mais foram fechados negócios dentro da Caixa Econômica, não é isso? Perfeito. E aí eu pergunto, muitas pessoas, não, peraí, se você está dando essa situação econômica, financeira para esse pessoal e eu que já venho, eu também vou querer alguma coisa. Houve alguma coisa nesse sentido? Infelizmente não, porque não há a modificação desse contrato. Mas o que é que veio em relação a tudo isso? Houve a questão da suspensão do prazo, ou seja, houve a incorporação do saldo devedor de prestações que estavam em aberto, que estavam sem conseguir ser pagas naquele momento. Então, muita gente, como você bem frisou, por conta da pandemia, houve até redução também de tudo, né? E a redução financeira muito grande nas famílias. O que é que houve? Houve a suspensão desses pagamentos. Então, para aqueles contratos que já existiam, as pessoas que deviam 3, 4, 5, por exemplo, parcelas, foi incorporada ao saldo devedor. Só, Neto, que tudo tem um porém. Né? Sempre depois tem aquele mais e depois daquele mais vem aquela vírgula que não explicam. E essa vírgula que não explica é justamente o quê? É que quando você incorpora ao saldo devedor prestações em atraso, a sua parcela vai aumentar, o seu saldo devedor vai aumentar. Geralmente a sua parcela aumenta em média 20% e o seu saldo devedor em 2%. Por quê? Porque, olha a lógica, você pega 5, 10 parcelas que seja, agrega ao saldo devedor e faz o recálculo do valor da prestação. Então, com isso, consequentemente, vai haver o aumento. Só que na época não explicaram. Então, hoje também tem muita gente sofrendo com essa situação e judicializando a questão. E vai ganhar na justiça. Não tenha dúvida. É uma situação, você não pode me ofertar algo só dentro daquela situação que é uma variável incontrolável. Claro. Né? Você sabe que a Covid ninguém teve controle. É verdade. E depois, não, agora volte ao normal. Não, agora eu já não posso comprar. Já não posso. Não é isso? Então, já não posso manter aquela situação. Não posso manter, né? Exatamente. Vamos tomar um café? O que é que você acha? Vamos tomar um café. Vamos conhecer um pouco a loja Carajás? Vamos. Pessoal, a gente vai com um rápido intervalo, vamos tomar um café e dar uma descidinha rapidinho para conhecer a nova Carajás Praia. Vem também para cá, a gente volta já. Melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Tudo pra sua reforma e construção, tudo pra deixar perfeita a sua decoração. Venha sonhar com a gente aqui na Carajás. A gente descomplica e você pode muito mais. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Sempre os melhores preços e condições, qualidade, atendimento e super promoções. Televendas, loja, site ou app, tanto faz. Conectados pra sua casa ficar demais. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Pode contar com a Carajás. Estamos de volta com o programa Personalidades, hoje tendo o prazer
de receber o advogado Antony Lima, um exegeta sobre as questões inerentes à casa própria, financiamento. Eu estava pensando, que a gente desfilando aqui pela Carajás, eu conversando com você, eu diria que a grande ferramenta para a aquisição da casa própria, seja lá em qual esfera venha a ser, ainda é a coragem. Você concorda? Concordo. Fala um pouco para a gente, como é que tem sido? O povo ainda está com medo, ainda está com o pé atrás. Como é que tem sido esse acompanhamento, você que milita diariamente sobre isso? Olha, Neto, realmente eu vou fazer esse suporte que você acabou de deixar antes do intervalo, que houve um boom muito grande, né, quando do período de pandemia para aquisição de novos financiamentos. Hoje em dia já houve mais essa diminuição. Primeiro, a questão da oferta no mercado, né, de imóveis, essa coisa toda, principalmente para o pessoal de baixa renda. Então, o programa Casa Verde e Amarela está aí, está incentivando, mas ainda falta muito, porque o déficit habitacional é muito grande, né? Então, hoje em dia, as pessoas, por não ter uma certeza, vamos assim, nunca se tem essa certeza da questão da empregabilidade, por exemplo, ela fica um pouco receosa em fazer um financiamento. Por quê? Porque o financiamento, ele é de longo prazo. Ele é no mínimo 30 anos. Então, por exemplo, 30 anos é um prazo bom e legal para quem é estável como servidor público. É verdade. Mas para o autônomo não é tão legal assim. Para aquele que é terceirizado, idem, não é. Por quê? Porque ele não tem aquela segurança. E não há nenhum seguro no âmbito habitacional que socorra a pessoa quando ela está desempregada. Aliás, vou fazer uma ressalva quanto a seguro em relação ao desemprego. Existe sim uma única possibilidade. Se o contrato de financiamento ele for ligado ao programa ou Casa Verde Amarela ou o antigo programa Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque a legislação permite que em caso de desemprego a pessoa apresente a sua carteira de trabalho e solicite por um determinado prazo a questão do não pagamento da prestação do seu financiamento. Isso vai dar um respiro? Vai. Isso vai dar uma chance para aquela pessoa venha batalhar e ter um novo emprego e consiga regular sua prestação? Sim. Agora, é preciso também o quê? Programação, cautela e medição junto ao seu orçamento. O que é que ele deve imediatamente fazer para puxar o freio de mão e não perder aquele imóvel dele? Olha só, Neto, primeiro passo, desempregou, procura a Caixa Econômica Federal ou qualquer instituição bancária que seu contrato estiver vinculado. Para quê? Para que você tente administrativamente negociar, tentar reformular suas parcelas, tentar nem que seja incorporar o saldo devedor, sabendo que aquilo ali vai lhe aumentar a prestação, mas tem a questão de prazo e tempo na relação, na administrativa. Por quê? Porque hoje em dia não tem nada a não ser os contratos firmados ao programa Casa Verde Amarela e Minha Casa Minha Vida, que lhe assegure o direito a não ficar com um prazo muito longo sem pagar a prestação. Até porque todos os contratos, tanto os antigos quanto os novos, ele existe garantia. Então, os antigos, ele tinha uma garantia que era a hipoteca. Então, todo contrato de financiamento habitacional, ele tinha gravamento uma hipoteca. Hoje em dia, ele tem a chamada alienação fiduciária de imóveis, que eu considero, assim, de uma injustiça tremenda e vou lhe dizer por quê, tá? Porque é o seguinte, se você atrasar um mês, você já pode receber uma notificação. Sendo que os contratos firmados no âmbito tanto de Caixa como de outras instituições bancárias, geralmente ele dá um prazo de até 3 meses para poder você entrar numa inadimplência. Veja, a lei permite com um mês. Eu acho muito grotesco isso, porque é um absurdo. Um mês, não tem como um mês não tem resolver, né? Pois bem, geralmente todos os contratos ele vem estabelecendo um prazo de até 3 meses para entrar na inadimplência. Quando ele entra após esses 3 meses sem nenhuma automação, sem nenhuma medida de procura do agente financeiro para tentar solucionar aquilo, ele pode receber uma carta e aí já de um cartório de notas, dando prazo a ele, Neto, de 15 dias para ele pagar efetivamente toda a prestação. Então, se ele tiver, mesmo que ele tenha pago 50%, 60%, 70% e ele não conseguir honrar com os demais, ele vai receber uma carta dando um prazo de 15 dias. Se ele não regularizar aquela prestação e não pagar imediatamente todo o atrasado, aí sim ele vai vir a perder o imóvel.
porque o imóvel vai ser entrado no leilão. Passa pra gente o telefone do escritório do Dr. Antony Lima, para que ele possa, né, você que está com dúvida, você que quer uma orientação, você que quer entrar na justiça para poder viabilizar o que é peculiar, o que lhe é de direito, a oportunidade está aqui. Como é o nome do escritório, doutor? É o 3357-2043. 3357-2043, é só ligar, marcar aí um horáriozinho com o doutor Antony Lima e sua equipe. Netão tá aqui também, né, Netão? Vou trabalhar, né, Netão? Tá na hora já, o cabelinho tá preto, ainda não tá desse jeito, tá né? não, tá Vamos não. gastar esse cabelo, Neto, pelo amor de Deus. Doutor Antony, uma das coisas que eu fiquei sabendo, que eu jamais imaginaria que até isso iria para a justiça, são os casos, né, de comissão de corretagem. Na hora de fechar, todo mundo trata o corretor na maior simpatia. É verdade. Né? O corretor pega seu carro, e eu falo isso que é uma classe que eu sou apaixonado, tenho vários amigos corretor, presidente do CRES, meu amigo Sérgio Cabral, Vilmar Pinto, né, um irmão. O cara pega o carro dele, dia de domingo, às vezes larga a família para poder ir lá mostrar o apartamento, vai com a esposa, aí não gostei, aí imediatamente ele já vai para outro lado da cidade. Enfim, o cara se debruça para ofertar aquele sonho. Quando chega na hora de pagar a comissão, o cara, rapaz, não é comigo não, é o cara que é o dono do apartamento. Mas peraí, eu queria, né, eu acho que é uma pergunta muito pertinente, talvez ninguém nunca teve a ideia de conversar sobre isso. A comissão do corretor, quem é que paga, onde é que tem que ficar definido muito bem isso, esclarecidíssimo, para que o corretor não possa, né, depois, igual advogado, depois que solta o cara, rapaz, depois ele paga. Não existe isso, não é isso? Então, assim, explica pra gente mais ou menos como é que anda esse imbróglio, né, entre as questões inerentes à corretagem, é quem compra, é quem vende. Passa pra gente um retrato disso, doutor Neto, Antony. você muito bem pontuou essa situação. Achei excelente essa sua pergunta. Obrigado. Porque realmente ela vai num ponto nodal, num ponto chave que às vezes trava uma negociação. Por exemplo, a conta da comissão de corretor de imóveis com uma transação entre particulares, ela é sempre de quem coloca um imóvel, quem contratou o corretor para colocar aquele imóvel à venda. Então, por exemplo, eu sou proprietário e quero destinar um imóvel que eu tenha à venda. Então, eu contrato um profissional, um corretor de imóveis, e eu fico responsável por isso. Agora, é bom que se faça um contrato por escrito, estabelecendo os termos e parâmetros daquela negociação. Já quando se trata de uma construtora, por exemplo, uma nova legislação veio modificar tudo, Neto. E isso foi maravilhoso. Por quê? Porque antes sempre queria colocar para a construtora pagar. A construtora, não, nós não pago, tem que dividir a conta, não divide. A construtora botava o stand, botava os corretores e às vezes não queria. Queria muitas vezes repassar para o consumidor. Então veio a nova legislação e essa nova legislação, ela criou e determinou diretrizes para que um contrato seja efetuado. Por exemplo, ele tem que ter um quadro de resumo onde consta a qualificação das pessoas, o preço da negociação, as parcelas, a quantidade de intercaladas, a questão do saldo devedor a ser pago, se vai ser diretamente com a construtora ou se há possibilidade de financiamento. Ele antes tinha a própria lei de incorporação imobiliária, determinava que a cada 3 meses você tinha que informar ao adquirente o estado da obra. Hoje deve ser criada uma comissão dos compradores para que o incorporador informe ao estado da obra em que se encontra e dentro desse contexto foi inserido de que, por determinação legal, naquele quadro de resumo deve constar o valor dos honorários do corretor de imóveis, bem como quem está pagando e o valor a ser pago. Então, por exemplo, o Neto está adquirindo um imóvel X pelo valor Y e ele está sendo responsável, você, Neto, responsável pelo pagamento da quantia de tantos % relativa ao corretor de imóveis. Já está lá. Já está lá. Juridicamente não tem nem o que se questionar. Coisa boa. Ou que a própria construtora está arcando. Mas isso vai ficar onde? Dentro desse quadro de resumo a ser estabelecido na realização do contrato. Isso foi muito bom. Por quê? Porque ele dirime qualquer dúvida que paire entre construtora e o consumidor. Porque vai se tornar
obrigatório a inserção dentro de um contrato. Isso é bom desse. que valoriza isso que eu falei, né? O trabalho do corretor Perfeito, agora, ele vai estar chancelado aqui. Chancelado. Quem paga é você e pronto. Isso, ele recebeu 10, 20, 30, o que seja, quem pagou é o fulano, pagou a quantia tal. Isso. E já Perfeito. fica determinado e já fica em apartado, ele já sabe quanto vai receber, ali recebe. É verdade. Uma das coisas, em tudo na vida, né? O brasileiro sempre busca o que há, né, de mais barato, mais a comodidade. Sim. Né? E uma das coisas no setor de habitação são as questões de consórcio, né? De administração. Vamos montar aqui um grupo de administradores para montar um prédio. O prédio vai ter helicóptero, heliporto, vai ter tudo aqui. Certo, vamos lá. Aí junta, fecha um grupo de 60 pessoas, 100, sei lá quanto é. E aí, de repente, pega o administrador, todo mundo todo mês dando a sua parcela. O cara vende o apartamento, vende carro para começar a praticamente até quitar a fração dele. Sim. Não é isso? Sim. E aí, de repente, o administrador vai e some com o dinheiro, ou quebra, ou investe o dinheiro em situações que não são oportunas daquela proposta do CNPJ, que é aberto para aquele tipo de situação. Passa para a gente, e aí eu diria que com essa pergunta, daqui a pouco a gente já está praticamente encerrando, essa pergunta é muito importante. Você que vai comprar um imóvel nessas questões de via administradora, preste agora atenção no que o programa Personalidades, juntamente com o advogado Antônio Lima, vai passar para você, para que você não coloque somente os dois pés, deixe sempre um atrás, né? Vai depender do que o nosso advogado jurista aqui, Antônio Lima, vai passar para você. Qual é o cuidado máximo de quem vai fazer uma construção por administração? Primeiro, uma boa escolha do administrador daquela obra, daquele empreendimento. Segundo, uma boa e forte comissão de acompanhamento. Então tem que ser feito acompanhamento da evolução da obra, tem que ser pedido prestação de conta, tem que contratar nem que seja uma contabilidade, uma auditoria paralela para ver os gastos naquele empreendimento. Então é bastante importante, não somente necessário, mas a sua presença ou a presença daqueles escolhidos pelo grupo se faça sempre presente em todos os atos, desde a fundação até a fase final, nas escolhas do material, na dedicação, na questão dos registros de memorial de incorporação, por exemplo, porque mesmo que se faça um volume bom de pessoas, mas que vai também ser vendido a terceiros, mesmo sendo construído por administração, você tem que estar com o memorial de incorporação devidamente registrado, porque só assim você pode colocar a venda para terceiros. Você tem que ter a convenção já pronta e preparada para, junto com o memorial de incorporação, dar entrada no cartório e obter o seu registro para poder, então, fazer a venda. Então, é uma coisa e é uma atitude que tem que ser tomada por todos. Mas quando se não tem tempo, né, quando aquele diz, não, eu vou pegar aqui um imóvel, vou investir lá, eu não tenho tempo de ver. Faça uma comissão. Comissão de pessoas que atuem, comissão de pessoas que fiscalizem e, se necessário, como eu frisei, contrata, sim, uma auditoria para averiguar sempre a questão da obra. Doutor Antônio, eu quero aqui agradecer mais uma vez, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Personalidades, sendo gravado agora aqui na Carajás Praia, né, falar para você da alegria, né, que eu sempre tenho quando você vem aqui no programa, prestar essa consultoria, que é de fundamental importância. Nós temos profissionais que passam sempre por aqui, né, para que você possa ficar muito mais informado. E eu não posso deixar de dizer a você, né, como sempre, faça daqui o seu espaço e sempre a sua verdadeira tribuna, amigo. Neto, eu só tenho a lhe agradecer e lhe confesso que sou um soldado. É bastante me chamar que eu me farei presente ao seu chamado. É uma honra e satisfação estar ao seu lado. Obrigado. Sempre que precisar, estaremos aqui. Coisa boa. Pessoal, lembrando que esse programa tem o apoio cultural dessa casa fantástica, Carajás. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer a Carajás Praia, faça como o doutor Antônio. Tudo na casa dele, é tudo aqui na Carajás Praia. Também lá no Tabuleiro, quando não tinha, toda a piscina, a chácara, tudo da Carajás. Então, se você ainda não teve essa oportunidade de vir aqui na Carajás Praia, o convite está feito. E se você também ainda não segue as redes sociais do nosso programa, @Programa de Personalidades, como também o maior portal de comunicação do estado de Alagoas, @Portal Cada Minuto. Então vem com o seu amigo Neto Alto fazer parte desse novo contexto de comunicação
@NetoAlto. Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes. Na direção técnica, meu amigo Maciel Rufino, Carlos Diego e a minha amiga Alice Vasconcelos. Estamos encerrando mais um programa Personalidades no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Valeu! Programa de Personalidades. Oferecimento Fé Comércio, Federação do Comércio do Estado de Alagoas. Cada minuto, seu portal de notícias em Alagoas. Vai construir ou reformar? Vem para Carajás.